Voltando, boa! Então, galera, legal, viu? Eu usei uma técnica de vendas ali para vender, uma metodologia chamada AIDA, mas a gente não vai falar nesse treinamento aqui especificamente, mas o que me motivou, o que estava me conduzindo era o objetivo de reduzir a tensão do cliente e aumentar a coragem. Então, se você fizer isso nesse momento que você está com essa dificuldade de vender, nesse momento que você percebe que o seu cliente está com medo, pense sempre na figura do instrutor de bungee jump. Diminua a tensão e aumente coragem. E o que é importante trazer também para o campo da reflexão? A gente está o tempo inteiro se vendendo. A gente vende ideias, a gente vende projetos, a gente vende a nós próprios, né? Nós vendemos produtos, nós vendemos serviços. Eu lembro uma vez em sala de aula, um aluno, num curso de vendas que eu estava ministrando, eu perguntei o que te motivava a fazer parte desse curso. E aí ele, no meio da sala, falou: professor, eu estou procurando uma noiva. E aí eu olhei para ele e falei: você está procurando uma noiva? Sim, professor, eu estou procurando uma noiva. Aí eu olhei e falei: cara, o Tinder é mais barato do que o curso. Moral da história, 6 semanas de curso, ele já estava de rolinho com uma moça, tá? Mas por quê? Porque ele entendeu que ele precisava saber como se vender. E vendas move o tempo inteiro. Eu costumo dizer que os 3 homens mais ricos do mundo são vendedores. Hoje, os 3 homens mais ricos do mundo é o Jeff Bezos da Amazon, o Bill Gates da Microsoft e o Warren Buffett da Berkshire Hathaway. E qual que é o grande segredo desses 3 homens? São bons vendedores. Eles possuem bons produtos e sabem como vender esses produtos para os seus potenciais clientes. Então, vendas faz parte do dia a dia de todo ser humano. E olha que legal essa frase do Joe Girardi. Para quem não conhece Joe Girardi foi considerado um dos maiores vendedores do mundo. Esse cara entrou no Guinness Book em 1997 com a venda, com o número de 13 mil carros vendidos, tá? Joe Girardi, que escreveu um best-seller chamado Como Vender Qualquer Coisa para Qualquer Um. Olha que frase incrível do Joe Girardi, que foi considerado em 1997 pelo Guinness Book como um dos maiores vendedores de todos os tempos. Esse cara sozinho vendeu cerca de 13 mil carros. Olha que frase incrível. A maioria dos vendedores acredita que a venda acaba após a assinatura do contrato. Para mim, a venda começa neste momento. Joe Girardi diz uma frase que eu gosto muito. A frase dele é: eu não tenho clientes, eu tenho amigos. O processo de vendas não termina, vendedor, no momento em que o seu cliente assina o contrato. O processo de vendas ele é constante. O teu time de operações vai ter que ser um bom time de vendas para poder entregar o produto, para manter a satisfação do seu cliente, para poder aumentar a expectativa lá no alto. Tá? Então se preocupe bastante também com esse pós-venda, com esse processo de retenção do seu cliente. A Disney se preocupa muito com isso. Eu não sei se você já leu um livro chamado Por Trás dos Bastidores da Disney. E a Disney, um dos pilares de sucesso da Disney é uma atenção exagerada aos detalhes. Tenha essa atenção exagerada aos detalhes. Busque ser excelente em todo o seu processo de vendas, em todo o seu processo de pós-venda, em todo o seu processo de retenção do seu cliente. Porque um cliente feliz, ele vai indicar novas oportunidades para você. O próprio Joe Girardi, esse maior vendedor de todos os tempos, criou uma estratégia de vendas chamada a Lei dos 250 de Girardi. Basicamente, o que é? Ele identificou que todo ser humano possui o envolvimento de maneira íntima com outros seres humanos com até 250 pessoas. Claro que não, eu me envolvo muito mais, você deve estar pensando. Não, o que ele entendeu? Ele se baseou em 2 acontecimentos incríveis que todo ser humano tem. O dia do seu casamento e o dia do seu velório. E a média desses 2 acontecimentos incríveis de um ser na vida ou na morte de um ser humano, a média de pessoas é uma média de até 250 pessoas de foro íntimo. E o que ele entendeu? Ele entendeu que todo ser humano
tem de 250 pessoas de maneira íntima. E o que ele entendeu? São 250 potenciais pessoas que podem comprar um carro que ele tinha vendido. Então, se eu vendo para você, se você gostasse da experiência de compra daquele produto, se você gostasse do produto, ele pedia para você se você poderia indicar outras pessoas, outras 250 pessoas. E no momento que eu conseguisse vender para qualquer uma daquelas pessoas que você indicou, eu premiava você, eu te dava até $50. Então se preocupe com o pós-vendas, se preocupe com o depois. E quais são as três principais dores de um vendedor? A primeira dor é não sei com quem falar. A segunda dor é não sei prospectar. E a terceira dor é não sei o que dizer. E eu vou mostrar para vocês os remédios dessas três principais dores. Não sei com quem falar, então eu preciso de uma boa definição de persona e de ICP, de Ideal Customer Profile. O segundo é não sei prospectar. A gente vai falar sobre canais de aquisições, como utilizar os principais canais de aquisições, como que eu posso observar esses canais de aquisições. E a terceira dor é não sei o que dizer. Eu vou falar sobre cadência, como ter uma cadência de follow-up e como quebrar objeções do meu potencial cliente. Bom, você deve estar vendo a imagem daquilo que a gente chama de funil de vendas. Basicamente, um funil de vendas é uma representação moderna de um processo de vendas. E o funil de vendas ele é dividido em 4 etapas principais. A etapa de atração, a etapa de conversão, a etapa de venda e a etapa de fidelização. E eu vou mostrar algumas ferramentas para você utilizar em cada uma dessas etapas. Pensando em atração, é fundamental a gente descobrir para quem a gente vende, quem é o nosso público. Olha que dado incrível! Pelo menos 50% dos seus prospects não tem o perfil adequado para o que você vende. Pelo menos 50% das pessoas que vocês estão falando nesse momento não tem o perfil de compra do seu produto, do seu serviço. Por isso, eu vou ensinar para vocês uma técnica para construir o seu perfil de cliente ideal. Bom, se 50% das pessoas que eu falo não tem perfil de compra do meu produto, do meu serviço, eu preciso entender o seguinte: quando eu tento comunicar com todo mundo, eu não estou comunicando para ninguém. Por isso que é tão importante para você que trabalha no mercado B2B pensar em nichos, pensar em segmentos de mercado. E pensar em nicho é pensar de maneira focada. Pensar em nicho é pensar de maneira focada. É diferente de pensar pequeno. Eu costumo dizer a seguinte frase: melhor é ser um peixe grande dentro de um aquário pequeno do que ser um peixe grande dentro de um aquário grande. Por quê? Porque um aquário grande eu terei outros peixes grandes competindo pela mesma alimentação que a minha. Já num aquário pequeno, eu sou o único peixe e eu vou competir com peixinhos pequenininhos a alimentação. Então, vendedor, empreendedor, pense em nichos, pense em segmentos. E nesse momento em que eu penso em segmentos, eu preciso pensar que dentro de cada nicho, dentro de cada segmento, existe um ser humano. Eu tenho falado desde o início desse curso, desse treinamento, que é fundamental você se relacionar com esse humano. Então eu penso nesse nicho, mas dentro desse nicho existe personas, existe público, existe pessoas. Eu vou te ensinar a como entender, como construir essa persona dentro de um nicho. Olha que legal! Pensar em nicho, né? Pensar segmentado é pensar focado. Por exemplo, a Amazon, ela nasceu no nicho de livros. Ela nasceu para atender pessoas que gostavam de ler, pessoas que precisavam comprar livros. O Facebook nasceu para atender uma liga escolar.
A Zappos nasceu para atender pessoas que queriam comprar sapatos. A própria Salesforce, que é um grande referencial quando se pensa em vendas B2B, nasceu como uma ferramenta de automação de vendas. Hoje, a Amazon tem um portfólio gigantesco de produtos e atende vários nichos, vários públicos distintos. Mas neste momento é fundamental você saber para quem você vai vender, qual é o nicho, qual é o seu ICP, quem é o seu perfil de cliente ideal e focar, masterizar toda a sua estratégia de vendas para esse nicho específico que você definiu. Bom, no Brasil, o que pode ser caracterizado como nicho? O famoso KNAI, que é o que? A classificação fiscal, tá? Então, ele é distribuído em 5 níveis, você pode consumir ferramentas, existem várias ferramentas de mercado aí para o mundo B2B que pode te ajudar a olhar para KNAIs e decifrar nichos específicos para te ajudar a encontrar o seu potencial cliente.